Bom dia, gente. Hoje é um dia de dupla celebração, porque além de celebrarmos os batismos, hoje à noite nós também celebraremos a ceia do Senhor, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, ok? Então é um dia onde nós estaremos aqui observando as duas ordenanças que Cristo estabeleceu para nós. Como igreja, isso é motivo de grande alegria, de grande celebração. E nós vamos continuar aqui a nossa série Coração Exposto, onde nós estamos vendo algumas situações que revelam os nossos corações. Tal qual uma fratura, às vezes, dependendo do impacto, essa fratura se torna uma fratura exposta, revelando aquilo que está no íntimo do nosso organismo. Também há situações onde o que é revelado é o que está em nosso coração. Há golpes, há pancadas que a vida nos traz, onde aquilo que vem à tona, o que é revelado, é quem somos por dentro. Quem somos de fato. A Bíblia chama quem somos de fato de o nosso coração. E nós estamos falando aqui sobre essas situações onde o nosso coração é exposto, revelando aquilo que somos de fato, que está por dentro. E hoje nós vamos olhar para o Salmo 32, um salmo muito conhecido em toda a Bíblia, talvez um dos mais conhecidos, e nós vamos ver ali aquilo que nós vamos chamar de uma consciência perturbada, ok? Uma consciência que não está em paz. Talvez essa seja a sua situação. Talvez você se encontre numa verdadeira tempestade, numa turbulência, numa tribulação dentro de si. Uma consciência perturbada. E nós vamos ver nesse salmo aqui qual é a razão de muitas vezes nós cristãos estarmos vivendo momentos de profunda perturbação existencial. E qual é a grande alegria que o Salmo nos propõe para que nós possamos ter uma consciência não mais nesse estado. Bem, quando a gente fala de uma consciência, nós precisamos entender que há 3 tipos de pessoas, ok? Existem, em primeiro lugar, aquelas pessoas que elas pensam ser boas demais para serem perdoadas. São aquelas pessoas que têm uma visão de si mesmas extremamente otimista, extremamente equivocada, extremamente superlativa, e que acham que elas não fazem nada de errado, elas não têm necessidade de correção, elas não têm necessidade de confissão, elas não têm necessidade de reparação, elas não precisam ser perdoadas, porque, afinal de contas, elas não fizeram nada que precise de perdão. E eu arrisco dizer que talvez essa seja a realidade de grande parte da nossa sociedade hoje. Nós vivemos numa sociedade, como o pastor John MacArthur diz, que é uma sociedade cada vez mais sem pecado, onde o único pecado é você dizer que alguém está em pecado. O único pecado é você não ser tolerante com todas as liberdades e todos os caminhos que as pessoas escolhem. Numa sociedade como essa, falar sobre necessidade de perdão, de confissão, de transformação, é visto como um completo absurdo. Talvez você esteja olhando para mim e pensando, mas esse pastor vem com esse tema tão antigo, tão ultrapassado, falar de ser perdoado, porque eu mesmo não tenho essa situação. Se você está pensando assim, você é o primeiro tipo de pessoa. Você é aquele tipo de gente que pensa que é boa demais para precisar ser perdoado. E o que essa pessoa faz com a sua consciência? Ela anestesia a sua consciência. Ela cala a sua consciência. Ela não permite que nada dentro de si a incomode. Ela não permite que nada dentro de si a leve a considerar uma necessidade de arrependimento. E essa é a proposta vigente em nossa sociedade. Seja autêntico, faça o que você quer. Ninguém pode dizer que você está errado, nem mesmo você próprio. Mas há um segundo grupo de pessoas, um segundo tipo de gente, que são aquelas que elas pensam ser más demais para serem perdoadas. Veja que essa pessoa está num outro momento. Ela já não entende que todas as maneiras, todas as formas de se ser e de se agir, elas são bem-vindas, elas são corretas, ela acredita num padrão de certo ou errado. E ela vê o que ela fez, ela não consegue lidar com aquilo que ela fez, e ela vê que aquilo que ela realizou é mal. E ela se vê mal, ela se vê como uma pessoa má. E ela se percebe má demais, o que eu fiz não tem perdão, não tem volta, não tem reparação. E é um outro estágio que a consciência humana ela apresenta.
Existem aqueles que pensam que são bons demais para serem perdoados, e eles anestesiam a consciência. Já existem outros que, quando reconhecem a gravidade daquilo que fizeram, eles se sentem maus demais para serem perdoados, e esses não anestesiam a consciência. Esses aqui são destroçados pela sua consciência. Eles simplesmente não conseguem prosseguir com a sua existência. E as inúmeras horas e a inúmera quantidade de reais gasta com pessoas nos acompanhando, com pessoas nos ouvindo, com medicamentos, com terapias, mostra que, por mais que muitos tentem ser esse primeiro tipo de gente, que eu não fiz nada de errado para precisar ser perdoado, no fundo, chega um momento onde todos nós olhamos para aquilo que nós fizemos e nós pensamos, como é que eu fui capaz disso? Então nós transitamos e nos tornamos esse segundo grupo de pessoas que pensam ser más demais, e o que eu fiz não tem reparo para nós sermos perdoados. E há um terceiro tipo de pessoa, que é desse tipo de gente que o Salmo vai falar, que são aqueles que sabem que precisam ser perdoados, sabem que o que fizeram é grave, mas sabem que há perdão disponível, sabem que precisam ser perdoadas e são perdoadas, porque vão até Deus em busca do perdão. O salmo que nós vamos ler diz que essas pessoas são as pessoas felizes, são as pessoas bem-aventuradas, são as pessoas que encontraram uma maneira de viver neste mundo em paz com suas consciências. Não porque não há nada que as acuse, mas porque tudo aquilo que acusa é exposto e há perdão tratando esse aspecto das suas vidas. Felizes, é assim que esse salmo fala. Agora, meus amigos, nós somos aqueles que sabem que precisam ser perdoados. Nós somos aqueles que foram perdoados daquilo que precisa ser perdoado. Nós somos aqueles que o salmo diz que são os felizes. Agora, por que tantas vezes nós não nos encontramos assim? Porque tantas vezes o meu estado interno, porque tantas vezes a minha consciência, ela está perturbada. Se eu pertenço a essa terceira categoria, eu fui perdoado por Deus em Cristo. O Salmo diz que eu sou alguém feliz, bem-aventurado, é assim que Deus me avalia. Mas por que tantas vezes essa não é a minha realidade? Porque eu estou em constante perturbação interior. É sobre isso que o Salmo 32 vai tratar. Portanto, meus amigos, o Salmo 32 vai nos dizer que uma consciência perturbada, ela tem uma explicação. O pecado oculto, ele não coexiste com a paz interior. Nós fomos perdoados, sim, nós reconhecemos os nossos erros, Cristo nos perdoou, mas o pecado que permanece oculto, permanece não confessado, não tratado, não abandonado, o pecado que nós cultivamos, que nós domesticamos, ele mina, ele destrói a nossa paz interior. Portanto, meus amigos, talvez, e eu quero que você considere isso seriamente durante a nossa reflexão, talvez essa ausência de felicidade, de bem-aventurança, de paz interior que você sente nesse exato instante, se deva ao fato de que há pecado oculto em sua vida. Porque a nossa proposta hoje é essa, entendemos que o pecado oculto, ele não coexiste com a paz interior, eles são irreconciliáveis. O pecado oculto mata a nossa alegria de viver e deixa a nossa consciência extremamente perturbada. Vamos começar então a leitura do Salmo. Salmo 32 diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo o dia. Verso 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e
tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Verso 6. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Verso 9, não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Esse salmo, portanto, nos diz que o pecado oculto, ele não coexiste com a paz interior. E esse salmo, ele começa com uma constatação. Ele apresenta para a gente um fato, uma realidade. Versos 1 e 2 dizem, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. O verso começa repetindo algumas vezes a expressão bem-aventurado. E bem-aventurado, gente, não tem a ver com o salmista se autoavaliando. Tem a ver com Deus fazendo uma avaliação dele. E Deus diz que essa pessoa, esse sujeito, é alguém profundamente feliz. Alguém que passa pela experiência do perdão, da confissão, é alguém que é profundamente feliz na perspectiva daquele que nos criou. E aqui é uma equação, tá bom? Há uma conta aqui, onde nós vamos somando aqui parcelas para chegarmos ali a um resultado. Ele diz que bem-aventurado é quem? É aquele que tem a sua transgressão perdoada. E é interessante o termo transgressão aqui, por quê? Porque aqui se está falando sobre o nosso pecado por um aspecto dos atos do pecado, das práticas da desobediência, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós cometemos, daquilo que é grave, que são delitos que são contabilizados na nossa lista de desobediências. E o texto está dizendo que aquele indivíduo que tem a sua desobediência, cada uma delas, perdoada por aquele a quem ele ofendeu, por Deus, essa é uma pessoa feliz. Sabe que é um transgressor, mas recebeu perdão exatamente daquele a quem ofendeu. O texto também diz que feliz é aquele que tem o seu pecado coberto. E o termo aqui não é mais transgressão, o termo aqui traduzido como pecado, na verdade é um termo que em hebraico significa um desvio. E se o primeiro termo, transgressão, fala sobre a ideia dos atos de pecado, aqui não fala mais de atos específicos, aqui fala de uma tendência ao desvio. De uma inclinação na direção do mal, no estilo de vida que é permeado por um distanciamento daquilo que deveria ser. E, meus amigos, todos nós, seres humanos, nascemos, existimos, estamos neste mundo com esse desvio, com essa rota alterada. Aquilo que fazemos com atos específicos de desobediência, na verdade, caracterizam uma trajetória de desvio, cada vez mais distante. E o texto diz, feliz é aquele que tem a sua trajetória, as suas pegadas de desvio cobertas. Elas são, de alguma maneira, anuladas. Elas são, de alguma maneira, subvertidas. E é interessante isso, meus amigos, porque talvez o que resuma a existência de cada um de nós, sem Deus, seja a nossa vã tentativa de encobrir os nossos desvios. Nós continuamente fazemos isso, tentamos encobrir os nossos desvios, tentamos por nós mesmos cobrir o nosso pecado. Como é que nós fazemos isso? De várias maneiras. Por exemplo, quando a gente quer explicar a razão pela qual estamos agindo de maneira
desviada do propósito. Explicamos e tentamos de alguma maneira trazer ali algo que faça sentido para aquilo que é objetivamente um desvio. Ou então quando nós racionalizamos, né, é mais do que explicar. Racionalizar é encontrar justificativa. Dizer que, na verdade, aquilo que aparenta ser mal é essencialmente bom. E nós tentamos, então, de alguma maneira, acobertar essa trajetória, esse caminho de desvio. Nós também tentamos cobrir nossos desvios através da negação. Nós negamos veementemente, rejeitamos qualquer tipo de culpa, qualquer tipo de acusação, qualquer tipo de punição. Ou então nós simplesmente transferimos a culpa, né? Como bem dizia Homer Simpson, não é? A culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Nossa sociedade aprendeu isso muito bem, certo? Então a gente transfere a culpa. A culpa é dos outros, a culpa é dos meus pais, a culpa é da minha criação, a culpa é da minha sociedade, a culpa é das ausências que eu tive em minha vida. Nós tentamos cobrir o nosso rastro de desvio. E nós somos incapazes disso. É por isso que tentamos e permanecemos infelizes, mas o texto diz que é feliz aquele que verdadeiramente tem o seu pecado coberto. E o texto também diz que é feliz aquele a quem a iniquidade não é atribuída. E aí nós chegamos num nível ainda mais interno do pecado, não apenas os atos de desobediência, não apenas um estilo de vida caracterizado por esses atos, mas aqui esse termo iniquidade, o significado dele é uma distorção. E esse é o nosso problema. Eu e você somos distorcidos por dentro. Não somos quem deveríamos ser. O pecado nos torceu, nos revirou, nos desfigurou. É isso que somos. E olha o que o texto diz: como é feliz aquele a quem essa distorção não é atribuída, não é posta em nossa conta, não é cobrado de nós um reparo no íntimo do nosso ser que nós não somos capazes de efetivar. Como é feliz aquele que o perdão das suas desobediências, que a cobertura da sua trajetória de desvio e a atribuição da culpa pela distorção interna, isso não é cobrado desse indivíduo. Não é que essas coisas não existam, não é que essas coisas não sejam reais, você sabe disso. Seu cônjuge sabe ainda melhor que você é assim. É real. Mas como é feliz aquele que tem o perdão, tem a cobertura e a não atribuição dessas questões. Qual é o resultado dessa equação? O texto diz: essa pessoa é alguém em quem não há engano. Veja o que a Bíblia está dizendo aqui, meus amigos. O que é esperado de alguém que foi perdoado, de alguém que teve o seu estilo de vida coberto, refeito, redesenhado, alguém que não recebe a culpa, a punição pela distorção que há em si. Aquele que tudo isso foi realizado por conta de outro em sua vida. O texto diz: essa é uma pessoa que não vive em duplicidade. Não é um hipócrita. Essa pessoa não pode viver como alguém perdoado, não pode viver como alguém cujos pecados foram cobertos, cuja iniquidade não é cobrada dela própria. Ela não pode viver uma vida de duplicidade, uma vida de hipocrisia, uma vida onde ela desfruta de tudo isso, mas continua vivendo como se não fosse. Onde ela está livre da transgressão, do pecado e da iniquidade, onde tudo isso foi descarregado sobre outro, mas ela continua presa a essas questões, definida por tudo isso. O texto diz: olha, a constatação é essa: quem foi perdoado nas transgressões, coberto em seu pecado e não teve a iniquidade atribuída a si, somos nós. Qual é o resultado? Nós devemos ser aqueles indivíduos cujas vidas são integrais. Pessoas que não vivem num auto-engano, tentando dizer que não, isso aqui não é tão sério, isso aqui é algo com o qual eu posso conviver, é algo que eu posso manter. Não!
é alguém que deve viver à luz da realidade do que lhe foi feito. É alguém que deve viver à luz da grandeza do que lhe foi concedido. Não é possível haver hipocrisia, não é possível haver um duplo padrão, não é possível haver um engano de outros e de si mesmo. Portanto, meus amigos, o Salmo começa com uma constatação. O indivíduo que experimentou tudo isso, ele é feliz. Deus olha para ele e diz: essa é a vida que eu tenho para te dar. Essa é a vida plena e abundante que só eu posso conceder. Você é feliz. Não viva no engano. Não pense que a sua felicidade é algo que depende de algo além daquilo que eu já concedi. Viva à luz disso. Viva sem engano, sem duplicidade. Viva sem nada que possa de alguma maneira distorcer a grandeza daquilo que eu já lhe concedi. Portanto, o Salmo começa com uma constatação, um fato. E em seguida, o salmista ele inicia uma comparação. Ele vai falar sobre 2 momentos em que ele próprio viveu. Nós estamos aqui lidando com Davi. E Davi, gente, ele cometeu grandes delitos na sua vida. E aqui especificamente ele está lembrando de um momento onde ele adulterou com a esposa de um dos seus melhores amigos. E quando ela engravidou, ele tentou enganar este que era um dos seus melhores amigos, para que ele pensasse que o pai da criança seria ele próprio. Como ele não entrou na armação de Davi, Davi, armou a morte, o assassinato do seu melhor amigo. Nós estamos lidando aqui com a quebra de 3 dos 10 mandamentos, né? Não adulterarás, não darás falso testemunho, não matarás. Nós estamos falando aqui de um cenário, de uma situação gravíssima. Davi, alguém que já havia sido perdoado por Deus, alguém que já teve todos os seus desvios cobertos, a sua iniquidade não atribuída, alguém salvo, mas alguém que manteve-se calado, com pecados ocultados em sua vida, que viveu a realidade da hipocrisia, a realidade do engano, ao invés dessa vida plena que ele acabou de constatar. Embora ele já tivesse acesso a essa plena felicidade, ele não vivia de maneira plenamente feliz. E que muitas vezes é a nossa realidade. Veja como é que ele compara os 2 momentos. Ele começa ali, versos 3 a 5, deixe-me ler, ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ele começa falando do momento anterior à sua confissão, o momento onde ele, embora tivesse acesso à plena alegria, ele não estava feliz, ele estava perturbado. Ele diz: enquanto eu calei, enquanto eu mantive oculto, enquanto eu não lidei com essas questões, ele diz que ele enfrentou, em primeiro lugar, uma agonia física. Envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo dia. Não se engane pensando que o pecado, ele é apenas uma dimensão espiritual da sua vida. Você é uma unidade existencial. Você é um ser humano. Não são vários compartimentos conectados. Você não é Lego. Você é humano. Portanto, quando o pecado permanece oculto, nós temos reações em nosso corpo, em nosso íntimo, né? Aquele cansaço tremendo. O nosso corpo, ele simplesmente não consegue lidar, não consegue responder como normalmente responderia. Eu lembro de uma vez conversando com alguém que foi meu professor no seminário, trabalhava com capelania, né? No hospital Emílio Ribas, aqui em São Paulo. E ele me contou uma situação onde havia ali um doente, né, internado no Emílio Ribas, e os médicos não sabiam mais o que fazer, porque aquela pessoa ali, ela estava num estado, né, quase que catatônico, não conseguiam tirá-lo daquele estado. Era uma pessoa que ficava olhando fixamente para a parede e não reagia a estímulos, não se alimentava direito, alguém que simplesmente não tinha mais vontade de viver, o seu corpo estava sendo entregue.
E do ponto de vista clínico, tudo o que podia ser feito já havia sido feito e não havia resposta. Porque não era uma questão física, era uma resposta no físico, mas não era uma questão física. Então essa pessoa que fazia capelania, depois de muitas vezes tentar abordar essa pessoa para iniciar um diálogo, e em vão, tomou a seguinte liberdade. Pegou um pedaço de papel, um simples pedaço de papel, e escreveu 1 João 1,9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deixou esse pedaço de papel na mesa de cabeceira e foi embora, né? Sem muito saber o que iria acontecer. Na semana seguinte, quando passa pelo hospital, o quarto está vazio, né? E a primeira reação é: a pessoa morreu, seu corpo não aguentou, definhou. O que aconteceu com a pessoa? Teve alta anteontem. Como assim? Pois é, ela leu uma mensagem que estava na sua mesa de cabeceira. E ela reencontrou a capacidade de viver. Meus amigos, há uma agonia física. Há uma destruição do nosso organismo. Nós somos uma unidade existencial quando nós mantemos pecado oculto. Por quê? Porque não fomos feitos para abrigar isso em nós. Isso é um intruso, é uma bomba, é um vírus. Nos usa como hospedeiro, nos destrói. Nós não fomos feitos para abrigar isso. Há efeitos físicos nocivos em nosso organismo, mas também há uma agonia espiritual. A tua mão pesava sobre mim. Ele sentia como se Deus estivesse ali contra ele, como se Deus estivesse gerando situações de pressão para que finalmente cedesse. E que coisa terrível é termos o Deus que é por nós em Cristo nos pressionando para que nós sejamos por Ele. Um senso de abandono, de desorientação, um senso de solidão. É isso que configurava a vida de Davi, o grande rei Davi, sentindo-se desamparado por Deus. E há uma agonia existencial também. Ele diz: o meu vigor secou como no calor do verão. Ele está falando da sua força interior. Ele não tinha mais vontades, ele não tinha mais ímpeto, suas emoções estavam completamente desalinhadas, ele não tinha mais sentido em sua existência. Mas então, vem um então. E aqui tudo muda. Ele diz: então, reconheci o meu pecado. Se antes ele calou, agora ele põe-se a falar. Reconheci o meu pecado. E é interessante, meus amigos, porque o verbo reconheci, ele pressupõe o quê? Um padrão claro de identificação. Você só reconhece algo que você tem exatamente como identificar. Então ele diz: eu reconheci o meu pecado. O que Davi está dizendo aqui, meus amigos? Ele está dizendo o seguinte, que ele não está se orientando pela própria opinião dele acerca do que ele fez. Ele não está agora no subjetivismo dizendo: olha, eu acho que é assim ou eu acho que não é. Ele não é refém da sua própria opinião. Mas mais do que isso, ele também não é refém da opinião pública. Ele também não é refém da opinião dos outros, daquilo que dizem para ele que ele fez ou que ele não fez. Ele diz: eu sou cativo do padrão de Deus. Eu reconheci que diante do padrão de Deus, aquele cuja opinião é a única que importa, eu estava fora dos seus parâmetros. Eu reconheci o meu pecado. Depois ele diz: não ocultei. Ele diz: confessarei. O que Davi está fazendo aqui, meus amigos? Ele está assumindo responsabilidade. A culpa não é dos outros, a culpa não é do meu passado, a culpa não é do meio, a culpa é minha. Eu fiz a escolha de ir por esses caminhos. Ele reconhece, não mais mantém oculto, ele confessa, ele traz diante de Deus. E qual foi a resposta de Deus para ele? Ai, como é maravilhosa essa resposta, meus amigos, porque ela é para mim e para você. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado.
Enquanto eu calei, eu definhei. Eu agonizei em todas as dimensões do meu ser. Mas tão logo eu me pus diante de ti, reconhecendo aquilo que eu havia feito e expondo-me diante de ti. Eu não encontrei um Deus mesquinho, um Deus tirano. Eu encontrei um Deus ávido por perdão. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Meus amigos, essa conclusão aqui, Davi chega aqui nessa comparação, ela é muito importante, porque em primeiro lugar, nós temos aqui os papéis distintos entre o pecador e o perdoador nesse processo de confissão. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Qual é o meu papel no processo de confissão de pecados ocultos? Eu reconheço. Eu não mais mantenho oculto, eu confesso. Mas não sou eu quem perdoa. Não sou eu quem tenho que me perdoar. Não sou eu que tenho que pagar o preço para que o perdão ocorra, não. O perdão é concedido por Ele. O meu papel é reconhecer, é não ocultar, é não confessar. O que Deus fez, Ele perdoou. E eu penso essa ideia do perdão, meus amigos, usando até a linguagem que o Salmo usa aqui, né? Eu lembro de uma brincadeira que eu faço muito com os meus filhos quando a gente vai na piscina, né? Geralmente a gente leva uma bola para brincar na piscina e o que nós fazemos, né? Eu pego aquela bola e eu tento, né, colocar aquela bola no fundo da piscina, ok? Para que quando eu solte a bola vai, né, levantar, vai romper ali da superfície da água e eles têm que correr atrás. E você que já fez essa brincadeira sabe, né, que quanto mais forte, quanto mais fundo você vai, mais difícil é manter o agito que aquela bola traz. Meus amigos, o que Deus faz aqui é o seguinte, é como se durante o processo do pecado oculto, Davi fosse essa bola. E ele estivesse ali diante da pressão, diante do sufocamento, diante da agonia de estar lidando com todos os malefícios do seu pecado não confessado. Mas então tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É como se a mão fosse tirada e ele irrompe debaixo das águas. Como quando a gente está quase afogando e a gente não vê a hora de respirar livre novamente. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É uma explosão de alívio, da agonia para o alívio. E o texto também diz que não apenas Deus perdoou, mas diz o que Ele perdoou. E isso é muito importante, meus amigos. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E é importante isso porque iniquidade e pecado geralmente são vistos como sinônimos, né? Parece que Deus está dizendo aqui, né, eu perdoei a iniquidade do seu pecado, ou perdoei o pecado do seu pecado. Mas é importante entendermos isso, por quê, meus amigos? Deus, Ele não está aqui preocupado em lidar com as consequências do nosso pecado. Ele não está falando assim, meu filho, fica tranquilo, eu vou intervir aqui e vou aliviar a situação. Então, a vergonha que você está sentindo, eu vou diminuir. As consequências, os danos, né, eu vou simplesmente tirá-los, certo? As perdas relacionais que você causou, eu vou reparar todas elas. Fique tranquilo, porque eu vou perdoar a consequência do seu pecado. Não é isso. E tantas vezes nós nos arrependemos de pecados, não pela iniquidade, não pela pecaminosidade, não pela ofensa a Deus que o nosso pecado é. Nós nos arrependemos por quê? Porque as consequências doem. E nós queremos que Deus, de alguma maneira, alivie o peso que estamos sentindo. Mas o texto diz, Deus perdoou a iniquidade. Deus perdoou a pecaminosidade. Deus perdoou toda a transgressão e a culpa devida pelo meu pecado. Com isso nós aprendemos algo, meus irmãos. Nós aprendemos qual é a natureza do verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele não é uma autocompaixão, sabe? Onde você se ama tanto que você odeia as consequências do seu pecado e você quer se livrar delas. Isso não é arrependimento. Isso é autocompaixão.
Mas o verdadeiro arrependimento, ele também não é uma autocondenação. Onde você agora, você odeia a si mesmo por conta do seu pecado e você quer você mesmo pagar o preço por ele. Isso não é arrependimento. Arrependimento não é nem autocompaixão, nem autocondenação. Arrependimento, meus amigos, é exatamente isso. É odiar o pecado pelo que ele é. Não pelas consequências que me traz. Não porque eu não aceito me enxergar como quem cometeu isso. Isso são atos de um coração orgulhoso. Mas o verdadeiro arrependimento, meus amigos, ele não é nem autocompaixão, nem autocondenação. Ele é confissão. Reconhecimento da iniquidade do pecado. Da gravidade, da ofensa que ele é contra Deus. E quando nós então reconhecemos, não ocultamos e confessamos, entendendo a natureza do verdadeiro arrependimento, a resposta de Deus é: tu perdoaste. Tu perdoaste a gravidade e a iniquidade do meu pecado. Prosseguindo, o texto continua nos dando aqui essa comparação, e esse é o texto que nós vimos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, minha irmã, creia nisso. Confie nisso de todo o seu coração. Isso não é uma exclusividade de Davi. Deus é o Deus ávido para perdoar pecados. Deus é o Deus que Ele age em nossas vidas lidando com as nossas desobediências, as transgressões, lidando com o nosso desvio, com o pecado, lidando com a distorção da iniquidade. E Ele paga o preço para que nós possamos agora viver uma vida de consciências perdoadas. Vidas sem duplicidade, vidas que devem desfrutar de uma plena felicidade e não estarem ali abrigando uma tristeza que nos corrói por dentro. Essa é a verdade que Deus tem para nós. Pensando nessa comparação, onde é que você se encontra? Você ainda está no momento do enquanto calei? Ou na sua vida já aconteceu o então? Então eu confessei. Então eu reconheci. Então eu não mais ocultei. Ele compara os dois caminhos aqui, meus amigos, e nós também temos disponível a nós a possibilidade do então. Nós também temos acessível a nós a possibilidade do então. Os versos 6 a 8 mostram Davi fazendo então uma tremenda convocação para todos nós. Ele explica, certo? Quem é a pessoa feliz, como ela deve viver. Ele mostra a comparação entre o antes e o depois, e agora ele faz uma convocação. Versos 6 a 8 ele diz o seguinte: sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. O que o texto nos diz aqui é o seguinte: todo o que é piedoso, todo aquele que ama a Deus e quer viver conforme isso, todo o que é piedoso, te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Ele está dizendo o seguinte para nós, meus irmãos: nós que entendemos quem é Deus e o que Ele fez por nós e queremos viver de acordo com isso, embora não tenhamos vivido, estamos ainda no enquanto calei, mas queremos o então. Queremos alinhar a nossa vida novamente como piedosos. A convocação é: todo aquele que deseja viver assim, te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. O que isso significa? Significa que Davi está nos dando um conselho. Ele está dizendo: vá ao encontro do Senhor, antes que Ele venha ao seu encontro. Por quê? Porque nós não fomos feitos para viver de maneira pesarosa por conta de pecados ocultados. Nós não estamos vivendo a vida que Cristo morreu para que nós tenhamos. Portanto, Ele não permitirá que seja assim por muito tempo. Ele não permitirá esse quadro de desperdício da nova vida. Ele virá ao nosso encontro. Sua mão irá pesar. Nós sentiremos a agonia, o sufocamento, tudo isso, para nos levar ao ponto do então, da confissão, do reconhecimento, do abandono.
Davi está dizendo, olha, não espere esse ponto. Não espere Deus vir ao seu encontro. Vá ao encontro dele enquanto ele está chamando. Quem tem filhos entende isso muito bem, né? Quantas vezes nós queremos que os nossos filhos venham ao nosso encontro, né? E nós chamamos os nossos filhos, né? Meu filho mais velho, ele precisa crescer nessa percepção, né? Várias vezes nós falamos assim, Lucas, vem aqui. Qual é a resposta padrão? Você que é pai sabe, né? Tô indo, né? O tô indo do filho é proporcional à fúria do pai, né? Tô indo, não, vem agora. 5 minutos. Está assistindo alguma coisa, tal. E muitas vezes o que acontece? Eu, como pai, não espero que ele venha até mim. Por quê? Porque o não ir até mim significa uma segunda desobediência. Portanto, eu vou até ele. E no final, o que acontece é exatamente aquilo que o pai queria que acontecesse, mas não necessariamente com um processo onde o filho estava consciente e desejoso que fosse assim. Mas, ao final, é exatamente aquilo que o pai deseja que ocorra. Meus amigos, essa é uma convocação para nós. É um convite para nós. Davi experimentou isso na própria vida. Ele teve que ver a destruição dos seus laços familiares. Ele teve que ver o seu reino sendo usurpado, ele sendo envergonhado por um dos seus profetas. Ele teve que passar por situações extremamente constrangedoras. Por quê? Porque ele não foi ao encontro do Senhor antes que o Senhor fosse ao seu encontro. Mas o Senhor vai. Graças a Deus por isso. Porque se não fosse assim, em algumas situações nós jamais cederíamos. Jamais entraríamos no então. Mas Ele é tão bom que ou nós vamos a Ele enquanto ouvimos o seu chamado, ou nós o ouviremos quando Ele vier a nós. Agora, meus amigos, essa convocação, ela não deve ser pesada. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Davi está dizendo, ó, venha a Deus antes que Ele venha a vós, Davi nos traz duas certezas profundamente encorajadoras. Ele diz ali, certo, nos versos 7 e 8, ele diz o seguinte, verso 6 ainda, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Olha o que Davi está dizendo, meus amigos, ele está dizendo o seguinte, não é porque nós vamos até Deus e nós confessamos o nosso pecado que nós não vamos mais ter problemas. As muitas águas continuarão vindo, os problemas virão, mas não virão como disciplina do Senhor. Virão porque essa é a vida humana, porque essa é a vida neste mundo caído. É um mundo de problemas e de aflições, mas nós sabemos que não é Deus pesando a mão contra nós. Portanto, é o quê? É o belo processo de Deus nos aprimorando e nos tornando melhores, mais como Cristo. Portanto, as águas virão, as águas subirão, elas baterão contra nós, mas não como a vara do Senhor, não como a disciplina do Senhor, mas como um processo de engrandecimento, de aprimoramento de cada um de nós. Além disso, Davi diz, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Há uma segunda certeza profundamente encorajadora, que é qual? É a certeza da preservação e do direcionamento de Deus por meio da sua palavra. Davi diz, a partir do momento em que ele está ali diante de Deus com tudo aberto e confessado, Deus, tu és o meu esconderijo, eu não tento mais me esconder de ti, eu me escondo em ti, tu me preservas, me cercas com cantos de livramento, me ajuda a perceber qual é o caminho mais sábio para evitar os problemas. E aqui nós temos o próprio Deus dizendo, eu te instruirei, eu te ensinarei o caminho que deve seguir, sob as minhas vistas, sob os meus cuidados, eu lhe darei conselho. Que maravilha, meus amigos. Saber que em meio aos problemas que vamos passar nessa vida, temos duas certezas. Deus não está nos castigando por conta deles. Ele está nos lapidando em meio a eles. E Ele nos dará instrução
que irá tanto nos preservar quanto nos orientar em meio a tudo isso. Portanto, meus amigos, os benefícios da confissão em muito superam os aparentes benefícios da ocultação. Esse é o convite de Davi. Venham, desfrutem, confessem o quanto antes. Há uma alegria tremenda e benefícios incomparáveis no retornar, no reconciliar-se, no voltar a esconder-se em Deus. Por fim, Davi termina apresentando para a gente aquilo que é uma tremenda contradição. Versos 9 a 11 do texto nos dizem: não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. O que esses versos finais nos apresentam? Eles nos apresentam aqui 3 tipos de indivíduos. De maneira muito simples, ele menciona o ímpio. É aquela pessoa que continua presa aos seus pecados, que não encontra em Deus o perdão deles. E simplesmente o texto diz: para o ímpio há muitos sofrimentos, nessa vida e na vida por vir. Ele também fala do tolo, ok? O tolo é aquele sujeito que, embora conheça a Deus, vive como se não conhecesse. E por fim ele fala do justo, que é aquele que conhece a Deus e vive sem duplicidade, sem auto-engano, vive conforme Deus deseja. Para o ímpio, muitos sofrimentos. Nós sabemos disso, né? Sabemos que nessa vida, e sobretudo na vida por vir, aquele que não tem os seus pecados perdoados em Cristo, muitos sofrimentos o aguardam. Mas nós também temos aqui a figura do tolo. E quem é o tolo na Bíblia? O tolo é o Davi antes do então. É aquele que conhece a Deus, mas que vive como se não conhecesse. E o texto aqui, gente, ele é extremamente jocoso, né? Irônico. É comparado a uma mula, a um burro. Meus amigos, isso não é à toa. Davi está dizendo: eu sou a mula nessa história. Eu fui burro durante muito tempo. E ele diz o seguinte, né, que o tolo é alguém que ele só obedece porque ele é forçado a isso. Porque as portas se fecham, porque as torneiras são seladas, ele não tem mais opção, então ele é forçado a obedecer. Provérbios 26, 3 já diz algo parecido com isso, diz: o chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do tolo. Mais uma vez, comparando aqui com animais, com jumentos, com burros, dizendo: o que você está fazendo, Davi, o que você fez durante aquele tempo? O que cada um de nós fazemos. Meus amigos, o tolo, ele é o justo, que lida com os seus pecados, como se ainda fosse um ímpio. Portanto, acredita que pode conviver com eles, mantê-los, deixá-los ali domesticados, e que isso não traz efeito nenhum. E Davi diz: isso é burrice, isso é loucura. O tolo é aquele que obedece apenas quando é forçado a isso. Mas o texto termina dizendo que o justo é aquele que tem seus pecados perdoados e vive conforme isso. Davi diz que este está imerso em misericórdia. O verso 10 diz: a misericórdia o cercará. Ele está imerso em misericórdia. E, meus amigos, essa palavrinha misericórdia aqui é a palavra hebraica hesed, que significa o amor pactual, o amor sacrificial, o amor movido por pura graça de Deus por nós. O amor que muitas vezes nós chamamos de o amor ágape. É esse termo que está aqui. Já o justo, ele está imerso, não mais na agonia do sufocamento, ele está imerso em misericórdia. E, meus amigos, é uma misericórdia que se estende por toda a vida do justo. O texto diz ali no final: alegrem-se no Senhor e regozijem, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. E o verso 10 diz, né, que o que confia no Senhor,
a misericórdia o cercará. Perceba que a misericórdia é algo que nos cerca, que nos envolve, estamos imersos nela em todas as etapas da nossa caminhada com Deus, quando nós nos tornamos aqueles que confiam no Senhor. Quando nós passamos a crer na salvação e o perdão de pecados que Deus nos oferece no momento inicial da nossa trajetória com Ele, meus amigos, nós precisamos da misericórdia dEle, para confiarmos nele no primeiro momento, para sermos salvos por meio da fé nele. Mas não é apenas para confiar no Senhor. O texto diz, todos vocês que são retos de coração. Nós precisamos de misericórdia tanto para confiar no Senhor no dia zero da nossa vida cristã, como para conservarmos o nosso coração reto diante dele. Nós precisamos da graça dele, do agir dele, fazendo com que nós não estejamos vivendo o engano do pecado como tolos, como verdadeiras mulas na nossa relação com ele. Nós precisamos que continuamente a graça de Deus por nós seja trazida à nossa mente, para que nós desejemos manter este coração reto, puro, sem pecados ocultos diante dele. Eu preciso da misericórdia de Deus para confiar nele, mas eu também preciso da misericórdia de Deus para conservar um coração reto diante dele, confessando e abandonando os pecados. Quando nós chegamos no Novo Testamento, esse mesmo salmo, ele é retomado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 4. Em Romanos 4, é dito o seguinte, versos 6 a 8. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, ele está respondendo uma pergunta, ele está dizendo como é que Deus, ele atribui justiça àquele que é injusto e não atribui pecado àquele que é pecador? Como é que Deus realiza isso? E a resposta, meus amigos, no próprio livro de Romanos, Paulo nos traz, ele diz que apenas Cristo é que explica isso. Apenas em Cristo, Deus atribui injustiça, a nossa, àquele que é justo, e atribui pecado, o nosso, àquele que não tinha pecado. É por conta de Cristo, meus amigos, que Deus atribui justiça a nós, independentemente das nossas obras, das nossas conquistas, dos nossos sucessos. Nossas transgressões são perdoadas, nossos pecados são cobertos. O Senhor jamais atribui culpa a nós. Por quê? Porque tudo isso, nossas transgressões, pecados e culpa, foram postos sobre aquele que nada tinha. Esse é o tamanho da misericórdia de Deus por mim e por você. Esse é o tamanho da misericórdia dele na qual nós estamos imersos. Todo pecado, toda transgressão, toda atribuição de culpa já foi posta sobre Cristo, para que nós não vivamos vidas miseráveis hoje, conservando os nossos pecados que já foram cravados naquela cruz. Portanto, meus amigos, o chamado do Salmo com o qual ele começa e com o qual ele termina é o seguinte, versos 1 e 2 dizem, bem-aventurado, feliz. E o verso 11 diz, alegrem-se, regozijem-se, exultem. Meus amigos, o Salmo 32 é um chamado à alegria, é um chamado a entender a vida pela perspectiva de Deus. Deus já te perdoou, Deus já cobriu, Deus já atribuiu a culpa a outro, para que nós não vivamos mais essa vida de manutenção de pecados não confessados, pecados ocultados, pecados mantidos, mas para que nós possamos abrir mão do engano, da hipocrisia, confessar e permitir que a misericórdia que nos salvou seja a mesma que nos transforme também em nossas trajetórias. Mude a nossa realidade. É um convite, é uma convocação. Alegre-se. É por isso, meus amigos, que o pecado oculto,
ele não coexiste com a paz interior. A consciência perturbada que muitas vezes nós temos, tem como causa isso. Nós não fomos feitos e refeitos em Cristo para viver abrigando aquilo que nos corrói de dentro para fora. O pecado, ele deve ser um tropeço, ele não deve ser um estilo de vida permanente. Ele estará presente, mas ele não exercerá domínio em nós. E será que essa não é a razão, meus amigos, pela qual nós, que segundo o Salmo, devemos ser os felizes, os bem-aventurados, aqueles que se alegram, que exultam, que regozijam, estão vivendo de maneira pesarosa? Será que essa não tem sido a nossa razão, meus amigos? Que nós ouçamos o convite de Davi e que nós possamos desfrutar dessa imensa misericórdia que já nos é concedida em Cristo. Que acabe a hipocrisia, que a gente abra o jogo, confesse e reconheça, sabendo que o perdão já nos foi concedido em Cristo. Basta vivermos à luz disso. Portanto, meus amigos, quando nós falamos de uma consciência perturbada, a solução para ela é uma consciência perdoada. Responda a seguinte questão: o que é que tem tornado a sua vida cristã pesada hoje em dia? Será que você consegue identificar qual é a razão do pesar que tem feito com que a sua felicidade, a sua bem-aventurança, a sua alegria, a sua exultação, ela seja ausente nesse momento da sua vida? O que tem tornado sua vida cristã pesada? E lembre-se, meus amigos, os benefícios da ocultação jamais superam o alívio da confissão. Jamais superam o alívio de ser quem Cristo morreu para que sejamos. De sabermos que Deus é por nós, está conosco. De que a sua mão não pesa, a sua mão conduz. Os benefícios da confissão jamais superam, os benefícios da ocultação jamais superam o alívio da confissão. Será que esse não é um momento para que você reconheça que a misericórdia de Cristo é a razão de estarmos aqui? Cristo, ele tem misericórdia por nós sem fim, inesgotável. Independente do que tenhamos feito, ainda já como cristãos, independente do que tenhamos sido tolos, não vivendo como justos, a misericórdia de Cristo é a razão de estarmos aqui. É ela que nos levou a confiar nele. É ela que nos renova em nossa caminhada, conservando um coração reto. E eu quero te convidar para que esse seja um momento de grande celebração. Para que esse seja um momento onde a alegria perdida, onde o regozijo abandonado, onde a exultação esquecida seja retomada. E você possa dizer para Deus nesse momento: Deus, obrigado pela tua misericórdia, que em Cristo me perdoou. E as transgressões, as iniquidades, os desvios foram todos postos sobre Ele, para que agora com Ele em mim, eu possa viver uma nova realidade. Perdoa-me por estar vivendo de maneira enganosa, hipócrita. Faça-me viver, dê-me a alegria de viver esta vida íntegra, como um justo, alguém perdoado por ti e que vive à luz disso. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu quero te convidar a celebrar com essa profunda alegria em mente. Faça desse um momento de reconciliação com Deus e que a sua consciência perturbada, causada por pecado oculto, seja uma consciência perdoada, alegre, celebrante, reconhecendo a grandeza do perdão que Ele te concede. Quero chamar aqui aqueles que vão participar da ceia comigo, que venham aqui, e enquanto isso eu vou orar por vocês, e por mim também. Senhor Deus, obrigado porque em Cristo, tudo aquilo que nos era devido, foi trazido sobre Ele. E obrigado porque a Tua profunda misericórdia, que nos perdoou naquele instante, é a mesma misericórdia que nos transforma e que nos conduz de maneira que não sejamos como antes. Ajude-nos a confessar e colocar diante de Ti todos os nossos pecados, que não haja nada minando essa nova vida plena que o Senhor nos concedeu. E que nós possamos celebrar, exultar diante da grandeza do que o Senhor
fez e tem feito por nós. Oramos assim em nome de Cristo. Amém.